Olá, eu sou Alexandre Costa e este é o iPhone Hoje. No último episódio, eu falei de audiolivros e aí eu disse que ia guardar uma surpresinha para o final do episódio para vocês, daí eu me esqueci da surpresa. E eu decidi fazer um episódio inteiro sobre a surpresa. Eu já falei sobre esse aplicativo em um iPhone Hoje anterior, no podcast, mas eu queria mostrar para vocês em vídeo aqui no YouTube como é que funciona o Voice Dream, que é um aplicativo excelente para converter texto em voz. O Voice Dream, ele não é um aplicativo barato, eu acredito que ele deve custar uns $9 por aí, não é barato nos parâmetros da App Store, que a gente costuma comprar aplicativos de 99 a 1,99, ele fica na faixa dos mais caros, que pelo menos o preço mediano, né, que tem aplicativo lá de $50, $100, né, enfim, não são os que a gente costuma usar no dia a dia. O Voice Dream é um aplicativo extraordinário, que permite que você transforme todos os textos que você consome, seja de e-book, seja de artigos na internet, provenientes de diversas fontes, em áudio. Então ele tem vozes premium, que soam de maneira excelente. É claro que não se compara a uma leitura feita por um ser humano, mas é perfeitamente inteligível. Vocês estão vendo aqui um panorama da minha página inicial do Voice Dream, tá? Tem 2 livros aqui em EPUB, tem um do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, e tem um do Jorge Amado. E você vai baixando aqui, você vai vendo artigos do Pocket e do Instapaper, certo? Ou seja, ele tem suporte a várias entradas, como armazenamento em nuvem no iOS, área de transferência, vamos dizer que você copia um texto, aí você entra no Voice Dream e transforma aquilo em áudio imediatamente, porque não tem conversão na verdade. As vozes já estão lá esperando aquela entrada de texto, então ele é super leve. E aí você tem o Dropbox, você tem o Evernote, o Pocket, o navegador interno e ainda mais fontes se você quiser adicionar, como Google Drive, Bookshare, Instapaper, Gutenberg, que é aquele site que distribui livros que estão em domínio público, e aí, ou então qualquer site que você queira. Você põe aqui e coloca o título e a URL do site e ele simplesmente lê o site para você. Tá? Isso de dentro da interface do aplicativo. Uma das coisas matadoras desse aplicativo é que ele lê o conteúdo na língua original do artigo, sem que você precise dizer para o Voice Dream qual é essa língua. Ele simplesmente pesquisa nos metadados daquele artigo e ele já começa a ler naquela língua para você. Isso aí é matador porque você não precisa, você pode colocar artigos em português, inglês, espanhol, se você lê alemão, japonês, chinês, mandarim que diga, você pode colocar tudo aí e ele vai, se você tiver uma voz comprada, que aí tem isso, as vozes são compradas, você tem uma voz só que é gratuita, tá? Em inglês ou em português, você escolhe na hora que você entra, mas se você quiser mais vozes em mais línguas, você tem que comprar e o preço varia de R$ 2,99 a R$ 4,99. Tá? Mas é um preço que você paga que vale a pena, porque as vozes são de altíssima qualidade. Eu, por exemplo, gosto de ouvir e-books sendo lidos para mim em inglês britânico. Tá? E eu gosto de variar também. Se o autor é americano, eu ponho ele para ler em inglês americano. Se o autor é britânico, eu ponho ele para ler em inglês britânico. Se é uma autora e não um autor, eu gosto de ter uma voz feminina lendo para mim. E aí você vai alternando de acordo com a sua preferência e comprando vozes que se encaixem no seu perfil de consumo de literatura. Então, ele baixa dessas fontes de uma maneira muito legal. Você pode aqui configurar o seu Pocket e aí ele vai baixar tudo que você colocou. Só para vocês terem uma ideia, eu vou colocar aqui um artigo lido em português, né? Eu toco 2 vezes na tela e ele começa a ler. 2 jornalistas filipinos registraram queixa de furtos na 42ª DP, Recreio, nesta sexta-feira. Segundo... Você vê que ele está lendo em português. Aqui no modo de leitura, você vem aqui nessa configuração aqui, configurações de leitura, aí você tem modo de leitura, temporizador e configurações avançadas. No modo de leitura, você pode mandar ele parar no final do documento, ou você pode mandar ele ir para o documento seguinte depois que ele termina de ler aquele primeiro. Ok? Então, vou deixar aqui, tá? E aí, vamos botar no final da frase, só para a gente ver o que vai acontecer, olha só. 13 horas desta sexta-feira.
the roof. E aí você nota que ele While continuou the company lendo. managed to beat analysts' expectations, Apple is selling fewer iPhones. Ele continuou lendo o artigo seguinte, de onde eu tinha parado anteriormente. O artigo era em inglês. E o que é que aconteceu? Ele mudou a voz automaticamente. Isso é fantástico, não é não? Porque não precisa você ficar indicando para ele em que língua o artigo está. Eu acho isso show de bola para você sair coletando artigos no Pocket e depois sair ouvindo como se estivesse ouvindo um podcast. É muito bacana. Então eu recomendo o Voice Dream. Uma outra coisa que dá para fazer com ele, e esse é o motivo pelo qual eu mantenho meus livros em EPUB e sem DRM, todos os que eu compro na internet, eu compro na Amazon, eu compro na Saraiva, onde eu encontro o livro no melhor preço e o livro que eu quero, eu compro, eu quebro o DRM e eu coloco no Calibre, que é um aplicativo excelente que gerencia sua biblioteca de e-books. É como uma espécie de iTunes dos livros. Eu deixo minha biblioteca do Calibre no Dropbox, eu vou falar sobre o Calibre em episódios posteriores e mostrar para vocês ele funcionando. Coloco o Calibre, a biblioteca do Calibre no Dropbox e tenho acesso a ela de qualquer lugar que eu esteja. Então, essa é a minha dica de hoje, Voice Dream para iOS. Recentemente ele foi lançado também para Android, então pode procurar na Google Play Store que você vai encontrar também o Voice Dream. Naturalmente, para iOS ele é melhor acabado e eu não tenho certeza se ele tem essa feature de reconhecer automaticamente a língua do artigo que está lendo no Android. Eu cheguei a comprá-lo no Android, cheguei a usar, mas depois de pouco tempo eu voltei para o iPhone, parei de usar Android, então eu não sei como está o desenvolvimento do aplicativo. Mas ele certamente é muito bom para Android, tal como é para iPhone também. Este foi o iPhone hoje. Meu nome é Alexandre Costa e a gente se vê, se fala e se encontra por aí, pela internet. Até!